Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no quarto programa da nossa série histórica sobre cada cerveja uma história, nós vamos falar da cerveja que tem parte com o diabo. Ora, vejam só. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui e aqui descansa o diabo. Alô, alô, salve, salve. Mais um dia pra gente cometer atrocidades contra línguas estrangeiras, já peço desculpas de antemão. Mas tô animado com esse episódio que vai ser do capeta. Galera, mais do que nunca, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para continuar produzindo conteúdo independente e de qualidade. Então, que tal se tornar o nosso mecenas? Seja nosso apoiador, você vai poder entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, acessar o nosso clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. E claro, ainda tem sorteio de brindes e vários mimos para quem tá junto com a gente nessa jornada. Para apoiar, é só acessar o site apoia.se/surra de lúpulo e fazer parte dessa comunidade cervejeira. Agora, meu querido jovem, se o bolso tá vazio, o dinheiro tá curto, você ainda pode nos ajudar de outra maneira. Bora compartilhar esse link desse episódio e todos os outros episódios com alguém que também curte o universo cervejeiro. E não se esqueça de fazer aquele review, aquela avaliação marota na sua plataforma de áudio preferida. Na sua não preferida também, porque conta pra gente, é importante. Então, 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas fazem uma baita diferença pra gente. E o melhor, pra ti que não tem dinheiro, pra ti que você que está liso ou lisa, é de grátis. Então, contamos com você para fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. Boa! E aquele lembrete, a Cervejaria Stannis é mecenas empresarial do Surra de Lúpulo. Acesse o site www.stannis.com e com o cupom SDL12 você ganha 12% de desconto em qualquer produto. Olha que presente para vocês que nos escutam. Maravilhoso! Eles enviam para todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Acesse, use e abuse desse cupom. E não esqueçam que mecenas tem desconto especial e cupom especial, viu? Aí. A gente vai começar do jeitinho que eu mais gosto, que é fazendo a dança do quadradinho, o 4. Não é isso não. Naquele pleonasmo vicioso que a gente ama, começando do começo. Então, assim, quando é que foi fundada e como foram os primeiros anos da Duvel? Finalmente falamos qual é a cervejaria desse programa. Gabriel. Ah, essa encapetada. Primeiro, antes de responder essas questões, eu acho que é importante a gente situar que a Duvel é um rótulo dentro de uma cervejaria, né? Tal qual o Yakult virou sinônimo de bebida láctea probiótica, mas na verdade é uma marca, tal qual o Danoninho virou sinônimo daquele iogurte, sabor morango, escambau, a Duvel tomou uma vida própria e basicamente tomou a frente da marca toda de uma cervejaria, que é a cervejaria Moertgat. Começamos já assassinando os dialetos flamengos, brabantes e holandeses aqui, mas é importante ficar bem claro e a gente vai ver também qual foi o processo que levou a essa primazia do nome Duvel em relação ao nome da própria cervejaria. Mas tudo começou em 1871. Alguns textos dizem que mais precisamente em 12 de setembro de 1871. Foi nessa época que o Jan Leonard Moertgat, aí sim o sobrenome desse sujeito que vai dar nome à sua cervejaria, junto da sua esposa Maria Hendrika de Block, eles fundaram a Brouwerij Moertgat, a cervejaria Moertgat, na vila de Brandonk, em Puurs, que fica na província de Antuérpia, na gloriosa Bélgica. Finalmente chegamos aqui a um país sede de uma das escolas clássicas cervejeiras. O João Leonardo, ele vinha já de uma família de cervejeiros, mas ainda assim, apesar desse background familiar, parece que foi um ímpeto de envolvimento nesse negócio que não necessariamente foi acompanhado de uma expertise prévia, né? Então, ele começou servindo uma clientela local e numa base de tentativa e erro, produzindo cervejas de alta fermentação
por um lado, influenciado pela cena belga da época, mas também já influenciado por cervejas inglesas, cervejas britânicas no geral, né? Os Países Baixos, a Bélgica e o Reino Unido, eles têm uma relação simbiótica ao longo dos séculos de influência mútua, né? O lúpulo vai para a Grã-Bretanha com os holandeses, com os flamengos. Depois essas cervejas, a partir do século XIX, vão influenciar também a cena cervejeira belga. E no século XX, muitas coisas mudam, algumas elas de mão dadas, outras também de uma forma mais autônoma, dando caras bem particulares para essas respectivas escolas, para essas várias cenas cervejeiras. E ele está aí nesse meio, tentando se encontrar, né, digamos assim, montando o seu portfólio para uma cervejaria pequena, uma cervejaria local. A linha do tempo oficial que a própria cervejaria divulga, ela vai dizer que dentro em pouco a burguesia de Bruxelas, né, uma cidade a mais ou menos 30 quilômetros ali da cidadezinha de Puurs, foi conquistada pelas cervejas da Moordhart. Inclusive rolou a abertura de um armazém da própria cervejaria no distrito de Laeken. Só que essa linha do tempo não especifica muito bem quando isso aconteceu. Inclusive, a própria cobertura temporal da história da cervejaria, ela é muito lacunar, né? Ela dá essa data de 1871 como um princípio, aí ela já pula para 1900 para dizer que a segunda geração da família, né, os menininhos, já estavam envolvidos no negócio da família, e aí ela dá mais destaque para as coisas que aconteceram no século XX. Mas a gente pode entender que houve aí uns 30 anos de consolidação local. E ainda assim, depois desses 30 anos, a gente ainda vê que a dimensão do negócio era bastante tímida, né? Os filhos do casal, o Albert e o Victor, eles vão se envolver no negócio. O Albert vai virar um dos cervejeiros responsáveis pela produção e o Victor vai ficar responsável pela logística. Mas não é como se ele fosse um supervisor de logística. Era ele que ia montado na carrocinha carregada de cerveja, levar as cervejas para distribuir em Bruxelas, por exemplo. Então ainda é um negócio bastante local, ainda que com 30 anos. Se a gente for lembrar, por exemplo, da Guinness, se a gente for lembrar também da Heineken, em 30 anos bastante coisa mudou em questão de dimensão de atuação para essas duas cervejarias, né? Aqui não. Aqui ainda as coisas caminham vagarosamente, com um caráter familiar, que vai ser uma marca, né? A gente ainda vai falar sobre isso, mas vai ser uma marca da cervejaria ao longo de toda a sua história. Um comentário interessante sobre esse tema que eu me lembrei agora é que em várias literaturas, revistas, tem muitas menções a essas cervejarias pequenininhas, porque na Bélgica, cerveja é parte do dia a dia, né? Como vários países da Europa. E não é incomum ter, ou pelo menos no passado existir, né, essas cervejarias que eram cervejarias familiares, pequenas, que às vezes operavam na sala da casa. Literalmente, tu tava bebendo a cerveja local, daquela família, com a galera jantando do outro lado ali, muito pertinho, porque basicamente fazia parte do salário, né, do soldo mensal daquela família, a parte de venda de cervejas também. Então, faz bastante sentido ela iniciar pequenininha, familiar, nessa cidade pequena e se expandindo, né, como um trial and error, tipo, tentativa e erro da vida. Exatamente. Exatamente. E o diferencial é ela ter se expandido e ter perdurado tanto tempo, né? E é por isso que a gente consegue resgatar a história dessa e de outras cervejarias que sobrevivem até os nossos dias. Mas a porção de outras cervejarias que existiram também, com essa mesma dimensão, que atuavam mais ou menos com esse raio, né, de clientela, mais ou menos fazendo os mesmos tipos de cerveja com os mesmos recursos e que não sobreviveram ao tempo, né? Mas isso era uma realidade muito comum. Você termina a história aí no começo dos anos 1900 e a gente tem visto em todo episódio que a gente vai falando dessa série histórica que as guerras mundiais impactaram muito na trajetória de várias cervejarias, né? E a Primeira Guerra em particular foi bastante marcante para a Duvel. Então conta pra gente assim, o que rolou com os guri. Os piá. Talvez eles sejam os primeiros Nepo Babies da cerveja. Nepo Beer Babies. O nepotismo aqui, ele acho que não vai favorecer ninguém, porque a Bélgica, no caso, foi um palco bastante marcante da Primeira Guerra, né? A gente, às vezes, pode lembrar de alguns marcos, como, por exemplo, o assassinato do arquiduque Ferdinando, como, né, um estopim para a eclosão da Primeira Guerra. Mas um outro ponto importante também foi justamente a ocupação da Bélgica, em 1914, pelo exército do Império Alemão, que ainda não eram os nazistas, é importante lembrar disso. Para a gente ter também os dois conflitos separados na nossa cabeça, eles se dão em contextos diferentes, por razões diferentes. Mas a ocupação
da Bélgica por parte do exército do Império Alemão foi um grande motivador para a declaração de guerra do Reino Unido contra os alemães. E foi uma ocupação que durou todo o conflito. E isso vai ter marcas muito, muito profundas no país, né? A Bélgica era uma nação neutra, e isso era previsto no Tratado de Londres, que foi assinado em 1839. Era uma pegada meio suíça, isso também garantia o reconhecimento do seu próprio território, da sua própria autonomia, né? A Bélgica é um território que ao longo dos séculos... A Suíça também é um exemplo disso, né? É um território que faz fronteira com nações, com histórias, com culturas, com línguas bem definidas, tanto que a Suíça fala 3 idiomas que não o suíço, entre aspas, que obviamente não existe. A Bélgica, por um tempo, ela já foi um território da monarquia hispânica, que era regida por uma dinastia de monarcas austríacos. E na Bélgica você encontra falantes do alemão, falantes do flamengo, que tem ligação com o holandês, e falantes do francês. Então é um território com uma história bastante diversa e que, para ganhar essa composição, esse desenho mais próximo de um Estado nacional com fronteiras bem definidas, houve vários processos. Um desses processos foi o tal Tratado de Londres, que garantia essa neutralidade. E neutralidade dentro do palco político europeu, porque, lembrando, a Bélgica também era um dos neo-imperialistas do século XX, que causou estragos devastadores no continente africano. Só um comentário, tem um nome pra isso, né? Estado tampão, né? Que é basicamente também pra criar distância entre as nações, né? De certa forma. Sim. E você tem resoluções até posteriores, né? O próprio Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra, ele vai redesenhar fronteiras também. E aí você tem anexação de uma partezinha aqui, desanexação de outra partezinha aqui. Aí você faz referendo com as pessoas para ver o que elas querem. Vocês querem ser belgas? Vocês não querem ser belgas? Vocês querem ser o quê? Vocês querem ser outra coisa? Então contem pra gente. Então essa morfologia... O século XX é uma grande metamorfose dos palcos do... Muvuca. É uma muvuca. Mas a história é maravilhosa, né? Enfim, eu sou completamente suspeito para falar. Mas voltando, a ocupação da Bélgica foi um momento importante, ela consequentemente foi um palco importante também para a Primeira Guerra. E esses 4 anos impuseram reveses muito fortes. Ela vinha com uma economia em crescimento antes da guerra, mas isso foi completamente revertido durante esses 4 anos de ocupação, né? O Império Alemão impôs lei marcial no país. No começo, por um medo de retaliação, houve uma mão assim muito forte, muito cruel. Em comparação com perdas dos países que de fato mandaram muita gente pro front, as perdas de vida na Bélgica não foram tão elevadas assim. Mas ao mesmo tempo, houve muitos crimes de guerra dentro do país, contra civis, né? É coisa de você matar gente aos montes com tiroteio na rua. Houve destruição deliberada de alguns centros urbanos e também de outros espaços históricos valorizados pela população. Um desses exemplos mais notáveis é a Universidade de Leuven e a biblioteca que ela tinha, isso ainda em agosto de 1914. E com essa ocupação houve também um grande desmantelamento econômico e infraestrutural da Bélgica, né? Uma questão que sempre se diz, no esforço de guerra você precisa reverter tanto mão de obra humana quanto recursos para produção de armamento, para produção de alimentos, para mandar para o front. E em questão de aparato industrial, você desmantelou tudo que tinha. Você desmantelava rodovia, trilho de trem, roubava animal de trabalho. Então isso acabou com muita da parte infraestrutural que a Bélgica tinha antes da guerra. Outra coisa foi, por conta da ocupação desse território pelo Império Alemão, as forças aliadas fizeram um bloqueio naval que impedia que suprimentos externos chegassem à Bélgica. Então, você também tem uma carência de coisas que precisavam ser importadas. A Bélgica é um território relativamente pequeno, não se sustenta em todas as facetas da vida e tal. E isso também vai impactar a produção cervejeira. Você não consegue mais insumos, você não tem mais essa infraestrutura de produção, a força de trabalho está desempregada porque a economia não funciona mais, você tem 1,4 milhão de refugiados que vão para os Países Baixos, para a França, por conta desse conflito. Então o país basicamente fica desnudo e isso impacta vários negócios, inclusive o cervejeiro. Tudo ia mal das pernas, basicamente. Mas uma coisa que é curiosa desse tempo também, como eu já disse que existia essa relação simbiótica entre a Bélgica, os Países Baixos e o Reino Unido em questão cervejeira, é que como uma coisa que já vinha acontecendo desde o século XIX, foi uma exposição, uma proeminência, um interesse por cervejas britânicas na Bélgica também. Em parte por uma presença marginal de soldados britânicos, e outra porque isso já estava no repertório dessas pessoas. O que, inclusive, no começo do século, entre 1904 e 1906, vai estimular o desenvolvimento do estilo Belgian Pale Ale.
Isso remonta a um concurso específico, mas as coisas não acontecem necessariamente tão isoladas assim, né? Eu acredito que deva ter havido um processo posterior de refino até que se reconheça tal forma de fazer cerveja como o estilo em si. Mas ele tem essas raízes no começo do século, né? E esse anglicismo, ou até um escocesismo, porque de fato você tem ales de variedade escocesa, eles vão também florescer na Mort Hart. E agora já sob a batuta do Albert, um dos filhos lá do casal originário. E no final da Primeira Guerra, em 1918, ele vai buscar recursos do Reino Unido, né? Tem versões aí sobre como essa história se deu, para implementar esses recursos, para elaborar algo que dialogasse com essas tradições britânicas de se fazer cerveja na própria Mort Hart, na sua própria cervejaria. Um comentáriozinho assim, só para amarrar esse período, que eu acho interessante. A recuperação, apesar dessa devastação, a recuperação econômica da Bélgica não tardou. Você tem o Tratado de Versalhes, que vai redesenhar essas fronteiras europeias. Em meio a essas convenções, esses acordos, você inclusive tem um estabelecimento de restituições vultuosas de valores enormes que a Alemanha tinha que pagar para quem foi lesado pela iniciativa belicosa que ela tomou. Inclusive, eu acho que a soma que ficou prevista para os belgas era de 12,5 bilhões, com B de bananada, Nossa. de libras esterlinas. E, graças a essas restituições, foi possível realizar os primeiros Jogos Olímpicos de Verão em Antuérpia, em 1920, depois da guerra. Então, de novo, apesar do vale em que se encontrou o país, houve um respirinho aí depois desse bololô todo. Nossa, mãe. Falando em exploração do continente africano, né? Antuérpia, destino de boa parte, para não dizer quase todos os diamantes que foram explorados da África. Então, tipo, do continente africano, na verdade. Exatamente. Não é brincadeira. No final, não tem como você olhar pra ninguém e falar era inocente. Não era. Isso era tipo meu pai falando em festinha quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Você tá lá, você não está fazendo nada de errado, mas lá tá todo mundo fazendo coisas erradas. Você é todo mundo. Enfim, meu pai, grandes ensinamentos aqui no podcast para todos que queiram aprender também. Mas, Gabriel, você falou que a gente vai chegar lá quando se tratou da viagem do nosso Alberto ao Reino Unido. Nepo Baby. Nepo Baby, totalmente. Ele já pegou uma tripzinha. Será que ele foi de executiva e tal, pá? Carroça, vai meter o humildão, foi de carroça. Vamos ver, né? Pediu carona pra barco pesteiro lá em Dunkerque. Me atravessa, rapidinho aqui, ó. Eu acho que ele pegou barco pesqueiro numas, né? Ele devia estar num cruzeiro do Safadão. Joga a mão em cima, todo mundo e diz o quê? Vai, safadão! Isso aí só os amigos, hein? Só os amigos. Ih, meu Deus, é presidente, hein? É ministro do Supremo. Bom, conta pra gente essa viagem do Alberto, que deu esse bafafá todo aqui nesse nosso papo, já deu esse bafafá. Imagina o que não foi ela de verdade. Pois bem, me corrijam se eu estiver errado, sommeliers sabem muito sobre isso. Um dos diferenciais da escola belga é a valorização das possibilidades que a levedura pode trazer para a produção, certo? Certo. É o maior expoente, eu sempre me confundo, expoente da escola belga é a levedura. Quando a gente fala de americana, lúpulo. Quando a gente fala de alemã, malte. E quando a gente fala de belga, é levedura. Maravilha. Pois bem, o Albertinho lá foi, pelo seu interesse, pelo seu anglicismo, pelo seu escocesismo, lá foi atrás de uma levedura que pudesse ser implementada na sua própria cervejaria, mas que dialogasse com essas tradições cervejeiras britânicas que vinham tão valorizadas na Bélgica também. E existem duas versões para esse movimento que ele fez. Uma diz que, já em 1918, no final da guerra, ele foi lá e viajou para o Reino Unido para procurar uma amostra específica e poder, com essa amostra, fazer experimentações na Bélgica e colocar para desenvolvimento uma cerveja sua com esses parâmetros, né? E até que na Escócia, em Edimburgo, ele conseguiu um pouco da McEwan's Scotch Ale, uma cervejaria que existe até hoje, se não me engano, já foi da Heineken, agora é da Carlsberg, né? Mas tá aí, mais uma cervejaria bastante longeva. E essa levedura, esse levedo, esse composto fermentativo que usava a McEwan's, era uma combinação particular de entre 10 e 20 cepas diferentes de levedura, né?
Basicamente, então, a primeira versão é que ele foi lá buscar. A segunda versão, e essas duas versões são... A plausibilidade da segunda é sublinhada mais pelo Michael Jackson. Não o Michael. O Michael Jackson, escritor sobre cerveja. Au! Cada um fala uma coisa. Mas a primeira é a que mais circula na internet. Mas a segunda versão é que foi adquirida simplesmente uma garrafa de Macallan's, né? Que era uma exportação comum na Bélgica. Não é algo que ele precisou viajar 3.000 quilômetros para achar. Ela fazia parte, quando disponível, né? Fora do contexto de exceção, que foi a Primeira Guerra, fazia parte do repertório possível de consumo das pessoas atrás de uma cerveja na Bélgica. E era uma cerveja que passava por refermentação em garrafa. Então, ela continha resquícios, continha sedimentos de levedura. Então, numa garrafa dessas que foi comprada, que foi depurada, ela passou por experimentações, por uma decupagem pelo Jean de Clercq, que era um engenheiro e um cervejeiro muito notável na Bélgica. Ele depois vai ser professor, ele vai ter passagem pela Artois, que faz a Stella, ele vai ter uma carreira bastante longeva e bastante relevante, e ele vai ser responsável, independentemente da forma através da qual o Albertinho conseguiu essa levedura, pela decupagem, pela cultura das cepas que ele achou mais interessantes, mais relevantes, que vão levar ao desenvolvimento de uma cerveja que vai ser batizada de Victory Ale, justamente como uma cerveja celebratória do fim da Primeira Guerra, isso entre o final da década de 1910 e começo da década de 1920, e o fim do estrangulamento que sofria a Bélgica nessa época. Ela vai ter mais importância na nossa história, chegaremos lá, mas o que dá pra dizer aqui é que ela é a gênese da Belgian Golden Strong Ale e que ulteriormente será conhecida como a tal da Duvel. Tem umas paradas bem interessantes que o Gabriel trouxe, e agora eu vou começar a chafurdar no rolê aqui, que é, primeiro, Macallan's Scotch Ale é referência do estilo We Have, que é um estilo escocês. Nós tem. Olha aí. Nós tem? Nós tem. We Have. Puta que pariu! O que é good nós não have. Puta merda! Genial. Puta, deixa essa no programa. Se isso não for frase de camiseta, eu não sei o que é. We have, nós tem. Genial, genial. Você me deixou com as calças na mão aqui. Desculpa. Aí do nada o Henrique puxa um short. Descarrilhei o raciocínio. Ai. Vamos recompor. We Have é um estilo escocês, a Macallan's Scotch Ale, referência desse estilo, e ela tem um perfil de fermentação que tem um equilíbrio entre ésteres e fenóis, que é mais ou menos o que a gente encontra na Duvel. Então faz todo sentido. E se eu tivesse que votar, eu votaria na segunda opção. É muito mais provável que numa época onde não era tão comum assim encontrar leveduras, ter posse da sua levedura era um segredo comercial. Então é muito mais fácil que tenha conseguido na garrafa do que tenha batido na portinha. Jovem, me dá um frasco reagente aí cheio de levedura pra eu levar pra Bélgica, porque eu tô precisado aqui. E tem aquela coisa do empreendedor intrépido que na dificuldade sai da sua zona de conforto e vai buscar lá nas cucuias das Highlands escocesas e depois de ter várias portas batidas no seu nariz, conseguiu finalmente, de um benevolente ou pela insistência, blá, 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 blá. É aquele discurso corporativo. Afinal, Nepo Baby, né? Ele é um coach? Não, Nepo Baby. Ele é um coach Nepo Baby, cara. Exato, tipo, eu acordou às 5h55, fez o devocional, leu 10 páginas do livro. E publicou no Instagram do pai dele, ou da mãe dele. Mas olha só, tem uma coisa interessante que se a gente for aliar essas histórias, mais ou menos na mesma época que a gente tá falando aqui, pelo menos um pouco, na verdade um pouco antes, a gente já tinha cervejeiros alemães indo também pro Reino Unido buscando tecnologia, buscando insumos. A gente pode dar como exemplo o Anton Dreher e o Gabriel Zeidelmeier, que são basicamente dois cervejeiros responsáveis pela criação de Vienna Lager e Märzen. São dois estilos famosíssimos na Alemanha. Eles foram pra lá pra entender sobre malteação, pra conseguir fazer cervejas diferentes nos seus países de origem. Mas eu quero estender mais, já que a gente falou de levedura, o Gabriel, com toda essa virtude, esse jeito maravilhoso dele falar as coisas, que eu, inclusive, invejo profundamente. Não tenho essa habilidade, mas eu chegarei lá. Vou aprender com ele, inclusive. Levedura é uma... Cara, a levedura da Duvel, ela tem uma característica muito interessante, porque
ao contrário de outras cervejas belgas, a gente fala de cervejas belgas, a gente fala sempre daquele caráter bem na cara, assim, cervejas belgas muito esterificadas, com muito sabor de fruta, fruta madura, fruta de caroço, fruta seca, essas coisas. Mas a Duvel, ela não é tão frutada. Ela é um pouco mais neutra. Ela tem um caráter mais contido. E isso é proposital, porque tem umas paradinhas técnicas aqui que são feitas nesse processo que fazem com que a Duvel seja do jeito que ela é. Ela, primeira coisa, ela é inoculada numa temperatura mais baixa do que outras leveduras belgas, na faixa dos 20 graus. Tô sendo chato, tô sendo técnico, paciência. Você pode continuar escutando o Gabriel depois. Não, eu quero ouvir o Henrique falar, pode parar. E tem um outro fator que é, esse momento inicial, ele é importante porque se tu segura a temperatura nesse momento inicial, tu vai ter menos esse caráter frutado lá na cerveja no final das contas. E depois ela sobe gradualmente a temperatura por 4 dias até chegar em 26 graus. É alto? É um pouquinho alto, mas o problema maior tá no início, que é controlado. E quem fez essa cerveja, quem criou a Duvel, achou que esse era o ponto de equilíbrio ideal. A gente vai gerar um pouquinho de frutado, não vai ser tão gritante contra outras cervejas que a gente está acostumado na Bélgica, e vai ser um caráter bom para o que a gente quer. Outra parada interessante é que, ao contrário da grande maioria das cervejarias do mundo, né? Eles têm um controle de temperatura bem diferente. Aqui a gente usa basicamente imaginem um reservatório gigantesco cheio de glicol, que é basicamente um líquido para fazer resfriamento dos fermentadores, só que a gente sempre aqui trabalha em menos 5, menos 10 graus. Eles lá na Duvel, eles trabalham com uma parada diferente. Eles não querem ter uma diferença térmica muito grande, então eles querem fazer um controle bem suave de temperatura. Então essa água líquido, tá sempre só no máximo 10 graus de diferença. Então isso também gera um perfil de fermentação perfeito. Por isso que o perfil de fermentação da Duvel é tão diferente, é tão delicado, por assim dizer, porque são características muito únicas do processo que são feitos que geram aquele perfil. E por isso também tão difícil de ser replicado. Tá. Você explicou um negócio que é muito importante sobre a fermentação, sobre essa diferenciação em relação às características naturais de uma fermentação belga, que diferem muito em relação à Duvel. E agora, e essa cor, esse dourado brilhante, sedutor, sabe? Certamente tem gelatina para poder fazer essa clarificação, verdade? Porra. É matar o Henrique. Essa cor cheia de lascívia, como diria Shakespeare. Exatamente. Essa cor que fica me tentando, maldita! Isso é uma parada interessante também, que a cor da Duvel, ela tem muita tecnologia envolvida para chegar numa cerveja do jeito que ela é, com aquela, eu vou chamar de tão pálida, mas na verdade tão clara, né? Um amarelo claríssimo, que não é tão comum a gente encontrar. A gente procura, geralmente quando a gente procura no mercado, a gente vai tomar cervejas claras, elas são mais pro dourado. Aqui ela é bem mais pálida, se a gente for pensar. E tem uma coisa que, de novo, técnico, que na cervejaria da como é que se fala, Gabriel? Tu tem esse o Flamengo tão bem inoculado no teu vocabulário, é Mulgard, como é que é? Mulhart. Inoculado, passando a tarde inteira ouvindo o Google Tradutor. Morthart. É, o G tem som daquele H com som de H. Morthart, é isso aí. Que é eles controlam muito uma parada chamada thermal load, que é basicamente, traduzindo para miúdos, carga térmica, que é, de uma maneira bem resumida, que quanto mais calor a nossa cerveja recebe, quanto mais tempo ela recebe calor, mais ela vai escurecendo, mais ela recebe carga térmica, e isso faz com que ela fique mais escura. Fique mais escura tipo uma Guinness? Não, jovem. Fique mais escura, tons mais escuros do amarelo, por exemplo. Acho que isso que é bom ponto de partida. Então, dentro lá da Mulhart, tem muitos processos que são cuidadosamente estruturados para minimizar esse efeito da carga térmica. O primeiro deles é que tem uma tecnologia muito importante e muito única, que é uma tina de mostura com um Shakespeare criado pela Steinecker, que é basicamente grandes colchões ou grandes travesseiros que fazem com que o aquecimento seja uniforme dentro da tina de mostura. Ou seja, enquanto a gente está fazendo a mostura da nossa cerveja, ao invés de ter pontos de calor em algumas regiões, como é muito comum, principalmente na parte de baixo, quando a gente tem aquecimento na parte de baixo, a tina de mostura é igualmente aquecida. Porque além desses colchões serem separados e gerarem temperatura, eles vibram e faz com que o calor emane para fora desses limites do colchão, né, desses ou travesseiros, e faz com que a temperatura fique constante. E diminuindo a carga térmica, consequentemente
consequentemente, evitando reações de Maillard que precisam de temperaturas mais altas e não gera caramelização, que não vai gerar um mosto mais escuro. Perfeito. Esse passo a gente já passou e resolveu uma questão. Outra coisa é que, muito comumente nas cervejarias, a gente tem um braço que fica dentro dessa panela, que fica revirando os grãos enquanto a mostura está acontecendo, para ter um maior aproveitamento. O grande problema é que tem um outro rolê que acontece nesse momento, que é exposição ao oxigênio. O oxigênio também escurece a cerveja. Oxida, na verdade, ácidos graxos e um monte de outra coisa que a gente não vai ocupar sua cabeça com isso. Mas no final das contas, isso também traz escurecimento. Ao remover esse braço que remexe o mosto, também vai permitir que a cerveja continue clara. Além disso, eles não fazem o Whirlpool, que também é uma característica de várias cervejarias, que é para fazer resfriamento e filtragem, porque eles usam outro tipo de filtro para fazer esse processo. São duas centrífugas gigantescas, diga-se de passagem, provavelmente as duas maiores centrífugas da história mundial de cervejarias. E isso diminui tempo de resfriamento, diminui a carga térmica e diminui também o tempo de exposição da cerveja ao calor. Novamente, estamos tentando manter a cerveja o mais clara possível. E no final, tem outra parada. Eu falei lá no início que quando a gente adiciona calor e tem muito açúcar, reação de Maillard, caramelização, escurece a cerveja. A Duvel, ela vai açúcar. É malte pilsen sem açúcar. Só que esse açúcar não é adicionado na panela de fervura. Ele é adicionado em linha durante a transferência da panela de fervura para frente. Então, não tem contato dos açúcares com calor. Mais uma receita para não escurecer a cerveja. Então, não é de sorte, não é do acaso que essa cerveja é do jeito que ela é. Tem muita técnica e muito processo envolvido. Pelo amor de Deus, que trabalho, bai. Só trabalho. Que trabalho. Eu tenho uma perguntinha técnica. Todas. Uma das informações que a gente tem é que essa levedura mãe, né, esse conjunto de cepas mãe foi trazido da Escócia, ele era um conjuntão de variáveis, e que aí o engenheiro conseguiu separar as que eram mais interessantes para botar isso para frente. Inclusive elas têm, diz o marketing da empresa, que elas têm uma sobrevida até hoje, que são elas as usadas em linha até hoje. Mas eu fiquei curioso para saber se é preciso uma variedade de cepas para que você consiga processar esses açúcares diferentes, um açúcar que vem do malte, um açúcar sacarífero, no mesmo mosto, ou se uma cepa de levedura só tem autonomia de processar esses açúcares todos na hora da fermentação. É uma excelente pergunta. O que eu posso te dizer é o seguinte: leveduras ale, elas têm a capacidade de consumir menos açúcares, ainda assim suficiente açúcares para gerar uma cerveja. Leveduras lager têm mais capacidade, consegue quebrar açúcares mais complexos, uma cadeia mais complexa. E Brettanomyces quebra até o fermentador, come até o fermentador se for o caso. Então, se a gente fala do mundo de Saccharomyces, ale fermenta X%, lager fermenta X mais 5%, e Brettanomyces, que daí já seria uma outra família, consegue consumir mais do que essas duas. Mas assim, certas leveduras ainda dentro do universo ale tem mais capacidade fermentativa, menos capacidade, tudo isso não é à toa que existe tantas variedades, porque cada uma tem a sua especialidade, por assim dizer. Mas nesse caso aqui a gente está falando provavelmente de duas leveduras. Uma levedura para fazer a fermentação e gerar os ésteres, gerar o caráter frutado da cerveja, e uma segunda que deve ser usada somente na garrafa, que é para não expor, não vender o segredo, né? Não vender o segredo da levedura principal. Uhum. Menino! Legal. Pera! Sagaz. É isso, não é muito incomum. Olha só! É porque a gente fala de adição do lúpulo em várias fases do processo, até se fala em refermentação na garrafa, mas eu nunca tinha me dado conta que podia ser uma levedura diferente que está sendo colocada na garrafa depois que ela já está, entre aspas, pronta. Não só ela refermentando, porque estão deixando ela, fica quietinha aí. Não é só isso. É isso aí. Se a gente for... Vou dar um exemplo bem legal. Por exemplo, a Sierra Nevada, ela usa uma levedura super comum chamada Cal Ale ou California Ale, ou a levedura mais clássica das ales. Uma levedura neutra, uma levedura que todo mundo usa. Todo mundo tem. E eles fermentam a cerveja com essa levedura e refermentam na garrafa com a mesma levedura. Por quê? Porque não é segredo. Todo mundo sabe que é aquela ali. Agora, quando a gente fala de cervejarias que tem como parte icônica dos seus produtos, leveduras específicas, é muito comum que o processo fermentativo inicial, primeiro, que é o mais importante, ocorra com a levedura clássica original
que gera o resultado. Depois é feito um processo de filtragem ou de centrifugação, que remove essas leveduras, e uma segunda levedura aí neutra. Qualquer levedura neutra é usada, qualquer não, mas provavelmente uma levedura neutra específica que não tem o mesmo caráter da primeira levedura é usada na garrafa para refermentar, para não vender o ouro para fora. Basicamente isso. Gente! Que massa! Nem todas as cervejarias cuidam disso. A Orval, por exemplo, a gente consegue pegar a Brettanomyces da garrafa da Orval. Mas outras cervejas belgas, não. Por isso, então, talvez que o Nepo Baby tenha saído com a levedura lá da outra, que vai ver que ele não estava preocupado com isso? Exatamente. E não era uma preocupação antigamente esse processo. Na verdade, não existia nem processos tecnológicos tão bons a ponto de a gente conseguir separar, né, a levedura do líquido para ter uma filtragem suficiente para a gente não conseguir isolar a levedura. Isso é um processo bem mais recente. Babado. Eu tô passada, chocada. Bom, agora pra gente seguir na parte tech aqui, eu acho que era importante a gente falar sobre os estilos, né? Que a cerveja... Quais são as cervejas da Duvel, de fato? Tem algumas, lógico, né, que a Mordhart tem outras cervejas, mas quando a gente fala da Duvel, ela tem alguns rótulos que são os icônicos e que ao longo do tempo foram sendo adicionados ao portfólio dessa cervejaria, né? Primeiro nós temos a clássica Duvel, que eu não sei se pronuncia Duvel, sempre vi várias pronúncias Duvel. Então, o que eu me deparei é que, já a gente vai chegar nessa etimologia já, mas ele é uma corruptela da palavra holandesa para diabo, né? E se diz devil, o devil tal qual no inglês. Aí Duvel, devil, Duvel. Duvel, gostei. Ótimo, tô falando certo faz tempo, então não é um problema isso. O Michael Jackson disse que não é, mas a gente fala que é, porque nós não falamos brabante. Au! Agora o Gabriel tem que vir com o próximo, né? Tipo, au, e mais um. Nós temos a cerveja clássica, que é aquela com 8,5% de teor alcoólico, que ela é feita com malte pilsen e dextrose e tem 2 lúpulos muito característicos na sua constituição, que é o Saaz e o Styrian Goldings, lúpulos europeus classicosíssimos, usados em muitas cervejas. Tanto o Saaz é famosíssimo pela Pilsner Urquell. Pilsner Urquell usa Saaz também. E ela passa, como eu falei antes, por um processo de refermentação na garrafa. Por isso que ela tem aquela carbonatação tão alta que é clássica das garrafas da Duvel. Porque é o processo, a gente tem a refermentação primária, que ocorre lá nos fermentadores na cervejaria, e a secundária, que é o que gera o gás carbônico, que gera a carbonatação dentro da garrafa das cervejas, e principalmente no caso da Duvel. Tem outros processos? Tem, mas a Duvel faz desse jeito. Então, essa é a clássica. Esse processo de acréscimo de açúcar na garrafa também leva o nome de priming na indústria cervejeira, ou não? Exatamente. Priming. Esse é o processo. É basicamente adicionar uma quantidade de açúcar simples, não açúcar complexo, açúcar simples, dextrose mesmo, dentro da garrafa para que a levedura coma aquele açúcar e gere gás carbônico e um tantinho de álcool. Um pouquinho de coisa a mais de álcool. Nós também temos edições especiais, que em algum momento deixaram de se tornar tão especiais, porque viraram de portfólio, mas, por exemplo, nós temos a Duvel Triple Hop, que é, lá em 2007, começaram a fazer um rolê. A gente já tem uma marca bem estabelecida, vamos brincar um pouquinho. Aí fizeram uma cerveja mais alcoólica, de 9,5% de teor alcoólico, e começaram, já que a gente tá fazendo a triple, né, tipo, triple no sentido de mais alcoólica, triple é um sinônimo de cerveja mais alcoólica, vamos botar um lúpulo extra e vamos fazer também triple de 3 lúpulos. Olha só que marketing maravilhoso. Só que não. Esse nome, ele faz alusão a isso, então, que é o conteúdo alcoólico maior e um lúpulo extra. Aí começaram com uma versão que tinha Amarillo, que é uma variedade de lúpulo bem específica. Aí, ao longo dos anos, eles foram de Amarillo para Citra, para Sorac Ace, Mosaic, Equinox e o HBC 291, que é um experimental. No fim das contas, ganhou a versão Citra, que é uma versão que a gente encontra comumente e entrou no portfólio da cervejaria, assim como a versão Cashmere, que é outro lúpulo, que eu não sei se ela se tornou parte do portfólio ou se ela é recente, porque eu não vi ela chegar aqui no Brasil ainda. Pelo menos não tive acesso, mas eu moro no cu do Brasil, então pode ser que seja um efeito de onde eu moro. Nós também temos a Green Duvel, que também é chamada de Duvel Draft, que ao contrário dessa versão original que a gente tem, ela não tem refermentação na garrafa. A carbonatação dela é artificial, é feita antes da garrafa. E ela é menos alcoólica, ela tem 7,5% e ela é uma garrafinha diferente, é uma garrafinha que ela não é tão barrigudinha, é mais compridinha, e ela tem o rótulo verde.
ela é quase uma Session Duvel. Ela só não é a Session Duvel porque depois a Duvel lançou a 666. Olha só, alusões ao capeta. Ah! Que é uma Duvel clássica, basicamente a mesma receita clássica, só que menos alcoólica. 6,66% de Satanás. É isso. E ela não tem 1 ou 2 lúpulos, ela tem 6 lúpulos. Aí os jovens pegaram e disseram assim, foda-se, vamos abraçar o diabo de formas inimagináveis, seja no nome, seja no teor alcoólico, seja nos 6 dos lúpulos. Então, tem todo esse rolê. Estaria aqui mais uma jogada mais articulada pelo departamento de marketing, menos pelo desenvolvimento sagaz de produto. E o Mujica envolvido ainda nesse departamento de marketing, né? Botaram mochila de criança nas costas e foram embora. Bora lá. E também agora, nos anos mais recentes, começaram a fazer brincadeiras com uma versão um pouco mais alcoólica, de 11% da versão original, da cerveja original, onde eles envelheceram elas em barris diferentes. Aí tem brincadeiras mil, já teve barril de cachaça brasileira, bourbon do Kentucky, barril de carvalho que tinha whisky irlandês, rum da Jamaica e várias tipos diferentes de permanência, né? Permanências mais curtas, permanências mais longas, 6 meses, 10 meses, 12 meses, para gerar resultados diferentes e poder vender cervejas diferentes também. E por fim, para adoradores da marca, tem a Duvel destilada, que ela não é uma cerveja, ela é um licor feito da destilação de uma Duvel original e envelhecida por 10 anos em barris de carvalho, que tinha bourbon, depois barris que tinham xerez e, por fim, barril de vinho moscatel. Especial é pouco para esse licor, né? Agora, sabe o que é interessante? Eu comprei a Duvel Brasil, né, digamos assim, e aí quando você lê na garrafa, ela tá Brasil Rum Edition. Eu vi isso. Acho que foi a Pricolares que divulgou... Eu não sei se ela tinha conseguido uma garrafa que estava sorteando pro clube de assinantes dela no ano passado. Eu reparei nisso e quis morder o canto da mesa, assim, de... Mas será que era rum? Não pode ser rum. Pois é. Tinha que ser cachaça. Pois é. Porque é rum, tá escrito. Não, isso é mania de gente do hemisfério norte de planificar rum com cachaça. É ignorância mesmo. É. Exato. Será? É. Esses jovens, eles têm que parar de ficar fazendo capetices e prestar atenção em nós. Pois é. Aí bota tudo a culpa no capeta. Pois é. Eu acho que teve até que rolar um acordo diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos para parar de vender cachaça lá como Brazilian Rum. Ai. Sério? É, para ser reconhecida a especificidade do produto, que tem que ser feito aqui, do caldo de cana fresco, tal. E teve que mexer diplomacia no meio. Porque no final das contas são processos diferentes, né? O rum é um processo diferente, bem diferente. São. Sim, mas na hora do vamos ver, né? A galera quer só usar o nome. Agora sim, ó, da minha experiência bebendo, claro, né? Só bebendo. Experiência fazendo alguma coisa parecida com Duvel não será. É uma cerveja bastante carbonatada. E aí, na pesquisa desse glorioso episódio, eu me deparei com uma questão, uma informação que tinha cara de que não era verdade, mas ao mesmo tempo, o imaginário dos seres humanos fica como? Sabe? Parecendo uma água com gás. Formigando. Eu estava aqui, ó. Eu estava só o perlage da Duvel servida no copo certo. Eu estava borbulhante, cara, borbulhante. E aí, né, a informação foi porque, como ela tem uma alta carbonatação, muita utilização de CO2, ela não é comercializada em barris. Aí eu usei a minha experiência própria e falei, mas eu vi o cara me serviu na Duvel num chopp. Não era uma garrafinha que ele abriu da geladeira. Eu falei, tem barril. Aí depois eu mesma, no capeta e na anja que vive em mim, falou assim, não, mas só tem barril para barra própria. Que é assim que a gente procede de convencimento, né? A gente se convence do negócio e pronto, resolveu. Só tem barril para bar próprio. E aí o resto é só garrafinha no mundo inteiro. Falei, Henrique, toma essa pemba, a pemba é tua e agora eu quero saber. Tem um pouquinho de verdade, mas ela não é perene. Não é eterna essa verdade. A versão original da Duvel, ela não era comercializada realmente em barris, porque parte do processo de fabricação da cerveja é a refermentação na garrafa. Então, tem um quê de processo e um quê de... para gerar o perfil, tem que ser refermentada na garrafa. Isso é icônico da marca. Entretanto, porém, o dinheiro fala mais alto, né? Tudo passa, tudo passará, como diria Nelson Ned. E isso mudou, fato. Depois de 2 anos de pesquisa, se eu não estou enganado,
A cervejaria, e eu não me lembro exatamente em que ano que ocorreu isso, mas não é tão recente. Ela criou um sistema diferente de torneiras e de conexões entre o barril e a torneira que permite que o serviço seja feito da mesma forma que na garrafa. Ou seja, tu serve a cerveja, ela continua com aquela carbonatação super alta, sem tu perder cerveja no processo. Porque qual é a grande diferença? Se tu tem uma cerveja com uma carbonatação muito alta e tu tenta servir numa torneira comum, espuma muito e tu perde muita cerveja, tu vai, consequentemente, ter um prejuízo no teu bar. Então, foi criada uma torneira especial, foi criado uma conexão especial entre o barril e a torneira para conseguir daí servir a cerveja normalmente como esperado, né, pro estilo. E, ao contrário de outras cervejas, a Duvel, ela é refermentada no barril para tentar replicar a garrafa. Ou seja, normalmente a cerveja tá o mais limpa possível dentro do barril para não ter sedimentos, para ela ficar clarinha e tudo. No caso da Duvel, ela é feita uma refermentação no barril e depois é purgado esse fermento e daí sim a cerveja é servida para manter a tradição de refermentar ela no barril. E não somente a Duvel original, como hoje a Duvel 666, que é a do capeta, também é servida em barril. Mais comumente, inclusive, do que a original. Então, é fake news. É fake news. Calma, que trampo, hein? Tudo é pra gerar, como é que chama? Gerar awareness, pra gerar marketing, pra gerar falatório. É tipo a Guinness, só que numa escala muito menor. Que trampo. Mas você viu? Aí é que tá o problema. O problema disso, que Gabriel sabe fazer muito bem, que ele é versado nessa coisa da pedagogia, magia negra e etc. É a história da narrativa. Magia negra, pedagogia. Que agora não tem uma verdade e mentira, agora tem narrativa, storytelling, hein? Pedagogia e magia negra, ó. Andando ali, ó. Tem storytelling, tem magia negra. Rituais de sacrifício, tá tudo junto ali, ó. Tá, caminhando ali, ó. Para e passo. Eu tive que chegar com 2 galinhas pra matar. Tava viva ainda pra pegar meu diploma de licenciatura, porque senão não ia dar certo. Imagina as aulas. Eu tenho certeza. Tive que fazer o sacrifício ali, no meio do anfiteatro da universidade. O problema é que eu acho que você se afeiçoou, porque você é um cara bom. Bom, enfim, mas eu achei um trampo tremendo. Bom, depois dessa guerra de narrativas, entendeu? Que Gabriel é bom nisso. E com certeza vai ser contratado pela Duvel quando eles resolverem fazer alguma coisa. Mal sabem do meu pentagrama. Aí lá vem o pentagrama, chama quem? Chama Heineken. Gente, vamos tentar entender o foco. Tamo disperso. A gente tem que pensar aqui e falar sobre uma outra cerveja que já passou pelo portfólio da Duvel, que nas minhas pesquisas, pasmem vocês, Brasil, eu fiz as minhas pesquisas aqui, como? Aquela piscina de criança, que a criança se afoga 1 metro. Gabriel perguntou de onde você tirou isso. Tive que eu mostrar que não foi do meu sovaco apenas. Que outra cerveja que passou pelo portfólio da Duvel foi a Tuborg. Não sei se eu falei certo, nem tenho essa intenção, né? Que é lá por volta da década de 70. Então, assim, mesmo não tendo continuidade nesse repertório da empresa, ela representa um momento crucial. Agora, por favor, rei das narrativas, conte pra gente que momento foi esse. Só pra ficar claro que essa pesquisa pra mim também foi um tatear no escuro e eu só queria saber qual foi o seu ponto inicial dessa referência e não necessariamente duvidando que era uma referência boa, só pra deixar claro. Jamais, amigo, jamais. A gente tamo junto nessa merda. Tudo nosso, nada dele. Bom, século XX, século de várias transformações, inclusive dentro da cervejaria. Nós vimos aí uma porção de iterações da Duvel em si, mas a Mordhardt também teve outras empreitadas de outros rótulos, né? No meio do século você tem a Bell Pils, né? uma Pilsner da própria empresa para dialogar com essa demanda crescente dessas lagers que vinham varrendo a Europa e o resto do mundo desde o final do século XIX e progressivamente, acho que da década de 50 até os anos 80, elas vão derrubar a hegemonia de ales em vários lugares, em vários mercados, inclusive na Bélgica, inclusive no Reino Unido. Você também tem a Vedette está sob esse guarda-chuva também, ela vai surgir nessa segunda metade do século XX. Mas, apesar disso tudo, a Mordhardt ainda era uma cervejaria com projeção predominantemente doméstica, né? Ela vendia para o seu próprio mercado belga. Só que nos anos 70,
ela já sob a terceira geração da família Mortheim, mantendo esse perfil familiar de gerência, e alguns dizem também nesse momento ela estava enfrentando alguns problemas financeiros. Nessa época ela fechou um contrato temporário com a dinamarquesa Carlsberg, outra cervejaria zona importante, que no caso tinha acabado de comprar a cervejaria Tuborg e estabeleceu esse acordo para que a Duvel envasasse e distribuísse essa cerveja, digamos assim, nessa parte centro-continental da Europa. Então esse acordo foi firmado nessa época e foi um momento marcante de início mais sistemático de internacionalização para Mortheim, porque isso facilitou o estabelecimento de vários canais de distribuição que depois puderam ser utilizados para distribuir a Duvel em si e também ampliou o capital da empresa. Então deu esse respiro financeiro e brilhou o olhinho com a ambição de explorar outros mercados a partir disso daí, né? Não necessariamente a reputação da Tuborg ou a reputação da Carlsberg pingou, né? Houve uma partilha reputacional que elevou o valor agregado, o valor desejável da Duvel para outros mercados, mas ela começou a aparecer em outros mercados, começou a ficar fácil dela chegar em outros mercados, e a partir daí a empresa tomou para si esse interesse de expandir, né? Primeiro, o raio foi em países vizinhos, né, a França, os Países Baixos em si, só que depois, né, na década seguinte, já nos anos 80, ela vai chegar nos Estados Unidos. E a gente sabe que é um mercado relevante, ele sempre aparece aqui nas nossas histórias como um momento crucial para várias empresas, menos para a Brahma, das que a gente falou até aqui. Não é um jab, mas é verdade. Mas foi graças a esse vínculo com a Carlsberg por conta da Tuborg que a Duvel, aliás, praticamente 100 anos depois, de fato, expandiu-se das fronteiras belgas, né? E tem um lance interessante, né, dialogando com toda a parte técnica que o Henrique trouxe, muito bem detalhado, muito bem explicado, diga-se de passagem. Eu aprendo muito gravando isso aqui, tenho que registrar. Foi nessa época também, né, pensando em interesses de mercado, agora que o público consumidor estava mais alargado, estava um pouco mais diverso, pensando também nessa onda perene das lagers que vão cada vez mais tomando de assalto os mercados pelo mundo, que a Mortheim julgou por bem modificar, reajustar a receita da Duvel justamente para produzir uma cerveja que, pelo menos na aparência, sem perder a sua essência, apelasse para esse público bebedor de lager. E aí o que acontece? Eles vão reconvocar o mesmo Jean de Clercq, aquele engenheiro que foi responsável pelo processamento das leveduras escocesas e tal, a criação da Victory Ale, que depois vai se morfologizar, vai se transformar nessa bendita Duvel. E ele conseguiu fazer adaptações no processo para criar uma cerveja que tinha uma aparência mais clara, né? Eu não sei ao certo o vocabulário de análise sensorial, de análise visual da sommelieria, do que é palha, do que é dourado claro, do que é dourado escuro, mas a Belgian Golden Strong Ale, né, uma cerveja de alta fermentação belga forte e dourada, esse dourado vem porque antes ela tinha uma coloração mais escura, talvez mais próxima de uma Pale Ale. Mas aí, entre 1967 e 1970, que você tem esse refino de processo para tentar deixar essa cerveja, ainda que de baixa fermentação, ou será que não, né? Porque ela tem esses parâmetros bastante específicos de temperatura em toda a cadeia de processo. Ela usa maltes Pilsen, mas ela usa leveduras Ale, ela tá nesse estatuto único que ela é, mas ela tá tentando, de alguma forma, se aproximar desse consumidor de lager, que seja pela aparência. E essa aparência vai virar clássica, vai virar notável, vai virar intimamente associada quando se pensa na Duvel clássica. E ela veio desse momento também, que tem a ver justamente com esse alargamento de mercado e com esse diálogo com demandas de uma clientela maior. E essa forma segue sendo reproduzida até hoje. Perfeito. E eu diria que tem um fator de tempo também, né? No sentido de que anteriormente não conseguiriam, provavelmente, processos suficientemente adequados para torná-la tão clara. Então, não era incomum cerveja ser... Se a gente for pensar no mais claro que a gente tinha de cervejas lagers, por exemplo, a gente vai falar de uma Pilsner Urquell, por exemplo, que ela é uma cerveja dourada profunda. Se a gente for falar de uma German Pils, ela é dourada clara. A gente não está falando de uma cor palha. Uhum. Os avanços tecnológicos, os avanços de malteação e os avanços que foram permitindo esse processo. Então tem um zeitgeist ali também que permitiu isso acontecendo. Maravilha. Que isso, hein? Citando, como é que é o não sei o que do tempo? Fantasma do Tempo. Espírito do Tempo? Espírito do Tempo. Aí, ó. É Durkheim isso? Eu não sei. Não, é o nome do álbum do Smashing Pumpkins, na verdade. Zeitgeist. Pessoa querendo citar livro, vem o tosco aqui e joga um...
Bom, a gente já tá aqui no 4º episódio dessa série, das cervejarias que a gente já viu por aqui, se não me engano, todas elas meio que nasceram nesse seio familiar, mas de alguma maneira foram abandonando essas raízes ao longo do tempo e etc. Mas não é necessariamente o que aconteceu com a Duvel, talvez porque eles tenham parte com o capeta, né? Com coisa ruim. Tenham assinado aí um contrato vitalício de 9.000 anos de... Diabinho na garrafa. 9.000 anos é outra coisa, né? Mas essa galera, estamos vendo um padrão aqui, né? A galera que se abraça mesmo com a ideia de fazer cerveja, né? Exato. E aí, o que aconteceu? Talvez tenha havido um pacto, né? Pra essa gente falar assim, eu sacrifico o bem-estar, a felicidade da minha família toda por 7 gerações, mas essas 7 gerações ficarão na dianteira desta cervejaria se ela fizer sucesso. Não, brincadeira. Nós vimos que várias empresas, especialmente depois desses movimentos de internacionalização, elas viram empresas de capital aberto, né? Você tem venda de ação, você tem participação de investidor, você tem compras de subsidiária, instalação de planta no estrangeiro, e vira um grande negócio, virou uma grande empresa com aquela diretoria enorme que tem que responder demanda de acionista, enfim, todo aquele organograma corporativo. Não que a Duvel Mordhat não tenha expandido-se para outros cantos, instalado plantas em outros países, comprado outras marcas. E nem que ela não tenha também passado um tempo de capital aberto. Mas apesar disso, a família Mordhat sempre ficou à frente da bendita empresa, né? A família ainda tem participação majoritária hoje, mesmo tendo aberto o capital em 1999. Momento, inclusive, em que a cervejaria Mordhat passou a se chamar Duvel Mordhat. Foi aí, somente aí, que a cervejaria passou a pegar o nome do seu rótulo mais célebre. Só que eles saíram da Bolsa de Bruxelas em 2013. E hoje eles voltaram com força a se abraçar nessa ideia de uma empresa que mantém laços com essas raízes familiares. Já é a 4ª geração dessa família que está à frente da empresa. Ela tem quase 154 anos, se a gente considerar a idade a partir do dia 12 de setembro como um aniversário, né? E é um lance de orgulho na questão do marketing, né, na questão de projeção da marca, apesar de ser também, a Lud tem uma foto excelente da visita que ela fez lá na fábrica, com várias placas apontando para as respectivas subsidiárias, as respectivas marcas que estão sob o guarda-chuva dessa empresa, em diversos países, com distâncias muito variáveis da planta-mãe ali. Mas ainda assim ela tenta evocar essa imagem de uma empresa que ficou no seio das mesmas pessoas, que tem a mesma filosofia, que tem o mesmo cuidado, que está dialogando com os momentos que fizeram a empresa ser tão bem sucedida e que fizeram as cervejas serem tão boas e, portanto, tão bem quistas pelo público. Eu acho, assim, eu como uma pessoa com grau de curiosidade elevado, eu tenho certeza que as pessoas estão pensando assim como eu, do tipo, você faz maior questão de falar o nome da família e citar o nome da cervejaria, dizer que recentemente ou mais recentemente, é que eles transformaram o nome da cervejaria e mais o da família. Então, assim, não tem Duvel no nome da família, né? Então, de onde que veio esse nome endiabrado? Finalmente chegamos, né? Na hora de dar as mãos pro Beelzebub, né? O Tinhoso, o Mochila de Criança, o Enxofrudo. Gente, mochila de criança. Da onde é isso, Brasil? Hermes e Renato. Hermes e Renato, é. Mentira. É isso mesmo. É isso mesmo. Sou mochila de criança. Eu vim pra botar o filho dos outros na maconha. Sou mochila de criança. Eu vim botar o filho dos outros na maconha. Eu sou das mais profundezas, dos pior criatura do universo. Tá bom, tudo bem. O que tu vieste fazer aqui na Terra? Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros. É problema. Tá bom, eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalhar maconha. Ah, então tu és traficante, né? Eu não sou traficante, não. Põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caóticas. Mas maconha não se cheira e cocaína não se fuma. Ah, eu quero espalhar maldade. É muito bom. Padre Quededo. Padre Quededo. Padre Quededo. Fui transportado para quinta série agora. Mas cá estamos nesse momento de reunião com o Tinhoso, porque isso já foi adiantado aqui. Duvel é uma variante do dialeto brabantino, dialeto flamengo, uma corruptela do holandês, mais ou menos assim, que é bastante comum
especialmente em Gant e em Antuérpia, para diabo. É basicamente chamar a cerveja de capeta. Você vai aí, tem os capetinha do nenê na rua, que você compra aqueles drinks tudo. Não é a mesma coisa, mas é como se fosse, entendeu? Aquela rótulo de cachaça que tem esse tipo de deboche legal pra caramba, né? A gente precisa de cervejas mais debochadas. A Rua Calota é muito boa nesse sentido também. Verdade. Mas voltando aqui para não dispersar. Como eu disse, ela é aparentada, é uma corruptela da palavra holandesa devil, que tem uma pronúncia bastante parecida com devil no inglês, para diabo, mas enquanto a palavra holandesa é escrita D-U-I-V-E-L, a duvel perde o I. E aí a pronúncia, né, a gente aqui, o Google, que não faz o favor de dar pra gente a possibilidade de traduzir coisas num dialeto muito específico de uma região, né? Eu não tive como consultar a pronúncia dessa palavra. E o Michael, o Jackson, aquele da cerveja, diz que não é duvel, mas a gente vai chamar de duvel aqui. Oh. Smooth Criminal. Mas de onde veio o diabo desse nome? Enfim, agora nós sabemos que diz respeito ao tal do diabo. Como toda coisa interessante, tem lenda envolvida e pouca certeza. Mas reza a lenda que por volta de 1923, algum entusiasta daquela Victory Ale, aquela cerveja que tinha sido desenvolvida com a levedura escocesa e batizada por conta em celebração do fim da Primeira Guerra, e talvez esse sujeito tenha sido um sapateiro Van de Vauer, né? Que era nativo da própria vila de Brendonck e talvez um conhecido do Albertinho. Então esse sujeito, diz a lenda, mandou a cerveja para dentro e falou que ela seria um verdadeiro diabo de cerveja. Aí, as suposições posteriores, e isso tanto as pessoas... Eu esqueci o nome dos dois que são convidados pelo Garrett Oliver para escrever no Oxford Companion to Beer, e também o Michael, eles vão supor que essa reação tem a ver com a graduação alcoólica, né? Nós vimos 8,5% de álcool, que ela é bastante presente, mas ela também é um pouco discreta a princípio, né? Ela vai aparecer em toda a experiência do gole da cerveja. Primeiro você não dá nada, depois ela vem com tudo. Então é mais ou menos essa suposição de onde teria vindo a reação desse sujeito. A ideia pegou, logo assim, coisa de 2, 3 anos no máximo, o rótulo foi rebatizado, foi deixado essa coisa de Victory Ale para trás, e virou o carro-chefe da Mort. E detalhe, mesmo numa Flandres, que depois da guerra, né, depois de ter sido assolado por uma ocupação bastante complicada, anos de penúria, anos de pobreza, viu um reflorescimento muito forte do catolicismo. E aí você tá num país que tá se reabraçando com a religião, mas louvando a cerveja do diabo. Olha que maravilha. Essa dicotomia, um pouco de salada e um pouco de droga, né? Tudo é equilíbrio nessa vida. Exato. Exatamente. Mas aí, relembrando, né, a palavra duvel só vai passar a integrar a marca em si da empresa em 1999. E aí a Mort-Hart vai virar Duvel Mort-Hart, finalmente. Mas olha só, a gente falou em Mort-Hart várias vezes, e a gente sabe que ela é um grupo maior, né? Aí eu me perguntando aqui, tem uma pessoa que é a Lud, que é muito antenada no mercado, e tu saberia dizer, mais ou menos assim, o que a gente tem dentro desse chapéu da Mort-Hart? O que estão dentro desse guarda-chuva gigante da marca? O que a gente pode encontrar? Você saberia dizer? A gente vai compartilhar essa fotinha que é muito legal, que dá para ter uma noção da posição, né? De que direção estão as cervejarias e qual a distância, partindo daquele princípio da fábrica original, lá que a gente visitou. Mas ela é vendida em mais de 60 países, né? E conta com 11 plantas em 5 nações diferentes, sendo elas a Bélgica, os Países Baixos, a República Tcheca, o Reino Unido e os Estados Unidos. E ela tem pelo menos 22 marcas no seu portfólio, criadas no contexto da cervejaria ou adquiridas de outros mercados nessa expansão das últimas décadas, incluindo a La Chouffe, a Vedette, a Liefmans, a Belle Pils e a Bernard. E não são só marcas de cerveja, mas também drinks prontos e de kombuchas, de água, de seltzers, água com gás, etc. Então eles estão assim num processo de dominação no miúdo e com a referência do capeta, né? Tipo, com aquela capa vermelha por cima. Eu fiquei surpreso com a Liefman. Eu não sabia que a Liefman fazia parte desse guarda-chuva. Tá vendo? Fiquei bem surpreso. Mas
Já meio que se encaminhando aqui para um encerramento, a gente falou de um monte de coisa. A gente falou de criação da cerveja, como se faz a cerveja, mercado, família, mas... Satanás foi importante também, teve uma sua contribuição importante na encruzilhada aqui, inclusive. Não podemos esquecer. Mas a gente não falou de uma coisa importante. Sommeliers e sommelières, acertei a palavra? Uhum. Tô ficando bom. Falam isso, gostam muito de fazer o ritual do serviço com aquela taça específica para aquela experiência maravilhosa. Lud, como é que rola isso? Como é que é esse ritual maravilhoso? Então, eu acho que antes disso eu vou precisar chamar o Gabriel para ler um ditado que eu imagino que seja francês, blá, 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 mas que é um ditado belga. Você poderia emprestar o seu sotaque? Mas claro. Duolingo. Inclusive, não fiz a lição hoje. Eu também não. Tá aqui. A chaque bière son verre. Que o cara fala bem. Pois é. Esse ditado fala muito sobre como é que os belgas levam a sério a questão de cada cerveja tem o seu próprio copo. Então, a Duvel não ia ser diferente disso, né? Então, no final da década de 60, ela criou uma taça em formato de tulipa, mas não a tulipa que a gente está acostumado a ver no bar, nos botecos da vida, né? De fato, uma tulipa parecida com a flor, né? Diferente dessas que a gente vê aqui no Brasil, mas uma flor, uma coisa bela, uma coisa singela, uma coisa delicada. Ela lembra realmente um recipiente típico para o serviço de vinho, assim. Ela tem a hastezinha do pé, ela é um pouco mais abaulada embaixo, ela tem um fechamento para ajudar na retenção dos aromas e sabores, e depois ela abre novamente. É uma obra arquitetônica maravilhosa. E ela tem a capacidade de comportar a garrafa inteira de 330 ml, o que não era comum para as taças antigamente. E ela foi pensada especificamente para oferecer uma experiência mais completa da cerveja. Eles adicionaram uma maldade muito maldosa, maligna mesmo, assim, digna do Gargamel, que foi riscar o fundo do copo, ranhurar o fundo do copo com o D da marca. Para quê? Para aproveitar essa carbonatação intensa, esse serviço, essa cor linda dessa cerveja, para que quando você sirva, todas as bolinhas desse perlage fiquem concentradas ali e você fica praticamente hipnotizada, sem saber se bebe para poder aproveitar a cerveja, você fica ali olhando aquelas bolinhas subindo maravilhosamente, tá? Eu tenho diversos vídeos deixando a minha cerveja esquentar só olhando essas bolinhas subir. Diversos. É quase como se eu tenho um filho. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos de vídeos da Duvel sendo servida e lá, né? Reunião de família. Olha só a foto que eu tenho aqui. Olha que linda a minha família. Olha o perlage, que lindo. No próximo cartão de Natal daqui de casa vai estar eu, Ana Lu, Tom e eu com um copo de Duvel. Essa é a queridinha da mamãe. Bom, então o que você tem que fazer para o serviço ser perfeito, né? Esse copo tulipa da marca, claro, com o Dzinho tanto ranhurado lá no fundo quanto estampado na frente. Lavar esse copo, gente, que para mim copo limpo é tipo declaração de amor. Alguém chega pra mim com um copo sujo e fala, cara, na moral, você não gosta de mim. É pra eu ir embora da sua casa. Não vou ficar aqui mais. Entendeu? Então, aqui em casa, copo limpo é declaração de amor. Aí os puristas vão dizer que tem que deixar secar escorrido, tem que secar com pano de microfibra. Aí já vai ficando um pouco pesado pra mim, que sou um pouco ansiosa. A cerveja tá gelada, meu copo tá limpo, quero beber. Aí já é obsessão, não é mais amor, né, Lud? Exatamente. Aí também, entendeu? Porra, facilita a minha vida. Aí com copinho a 45 graus, né? Você vai servir aproximadamente 70% da cerveja. Gente, eu sou uma pessoa virginiana, então sim, eu fico pensando em 45 graus e 70% da cerveja. E aí a gente tem que deixar o líquido escorrer levemente pela parede do copo. Por quê? Não pode ter pressa, porque ela é muito carbonatada. Qual vai ser o ímpeto dela no minuto que abrir? Quer viver o mundo, quer ir pra vida. Se você servir muito rápido, vai espumar demais. Depois desses 70% servidos, você traga a taça para a posição vertical, termina o serviço com o restante do conteúdo da garrafa, valendo dizer que o objetivo desse serviço é dividir o D que está registrado na taça, ou seja, meio que ali na meiuca do D. Eu tô salivando enquanto eu falo isso, entendeu? que sede.
A gente vai deixar um vídeo do YouTube mostrando o serviço perfeito para quem quiser ver, vai estar no nosso blog para quem quiser acompanhar. Então, eu fico muito encantada com o serviço. O serviço é um negócio que, sabe, chama minha atenção aqui, tá roubando a minha carteira. Foda-se, eu tô olhando esse serviço aqui. Então, assim é esse serviço. Então, para encerrar esse assunto do serviço, eles levam isso tão a sério, que eles criaram uma competição dessa merda. Então, esse campeonato rola nos Estados Unidos, né, que é para onde rolam todas as maluquices do universo, e a segunda edição teve mais de 500 inscritos. Aí você, para se inscrever, você manda a foto do seu serviço pelo site, e 5 finalistas são levados para a final que rola em Las Vegas. Eu participaria dessa porra com certeza, totalmente. Uma coisa interessante é que virou tão icônico isso que o serviço de cerveja belga sempre é uma taça inteira, né? Sempre a garrafa na taça inteira. Sempre as garrafinhas de 330 ou 375 ml servidos numa taça grande que comporte toda a cerveja. Inclusive, em alguns bares, tu ainda pode pedir se tu quer o resto da levedura do fundo separado num copo ou se tu toma misturado com a cerveja na taça maior. Virou icônico. Tem só um assunto a mais sobre copo, serviço. Nessa visita à Bélgica, a gente, claro, foi a Delirium, né? Ao bar da Delirium, que é um bar gigantesco, em Bruxelas. E aí passou por nós um garçom recolhendo copos. Do meu lado, da amiga que estava comigo, a Deb, tinha 3 copos vazios. E aí o cara olhou, viu que a gente estava tomando cerveja em copos determinados. Ele olhou, tipo, de quem é esse copo? Quem serviu isso aqui pra vocês? Era um copo que devia ser um mate. E a gente, não é nosso e tal, não sei o quê. Não, a gente é isso aqui, não, bem, porque se era mate, se era água, tudo bem. Porque não pode, cada cerveja tem o seu copo específico. E é um negócio sério lá, cara, é bizarro, é muito bizarro. É tão sério que em Bruges eles botaram, como é que é o nome? Que negócio que você bota na roupa pra não roubar? Sensor? Pode ser sensor. Ah, sensor de loja, sim? Isso. Em Bruges tem uma loja de cerveja que eu acho que é Beer Wall, enfim, que tem uma porrada de cerveja também. E aí todos os copos têm esse sensorzinho pra você não poder roubar. Que louco. E é muito comum roubar. Tanto é que a Kvack, por exemplo, a cerveja Kvack, pra te tomar ela, tu tem que dar teu sapato. Porque o copo é específico e pra tomar no copo específico e eles não servem em outro copo, tu tem que deixar o teu sapato que sobe num baldezinho pra ficar exposto que tá tomando a cerveja e só devolve teu sapato quando tu devolver o copo. Tamanho é o roubo do copo específico da Kvack. Olha que ideia boa. Genial. Gera marketing, né? Tudo é marketing no final das contas. Pois é. Estamos nós aqui falando disso. Mas, meus amigos, eu acho que a gente entregou, hein? Como sempre. O que vocês acham? Entregamos? Aqui é missão dada, missão cumprida. Ah, eu gostei de novo, cara. Gostei de novo. Então, é isso aí. a Duvel é uma cervejaria icônica e foi incrível saber mais da história dela. E saber que ela tá no controle familiar também e seguindo, dominando o mundo. Assim, a gente pode acreditar que é possível enriquecer com a cerveja, Brasil. Afinal, o diabo tá envolvido no rolê, né? É total. Vamos rever aí, hein? Magia Negra. Todo mundo aí, estudante de pedagogia, de licenciatura, fique atento nas disciplinas de extensão que tem a ver com magia negra do seu curso, porque pode ser que você tenha sucesso na vida. Foco no pentagrama. O cara não ganhou o edital da Ambev, cara? É. Porra, magia negra total. Vocês também levaram o primeiro, pô, com uma pesquisa muito foda. Não tinha ainda magia negra, ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Só depois que se juntou a magia negra junto com a pedagogia. Exatamente. Gente, se você ouviu o programa até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você tem alguma sugestão de pauta, de convidados, um e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. E este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, Rubens Reis e Anastácia Ottoni. Beba local, beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.